Olá, boa noite a todos. O nosso grupo vai apresentar um pouco sobre a psicologia e o sistema prisional. O grupo é composto por Adilson Leite Júnior, Gabriele Pavan, Jackson Feller, Loiane Fassarella e Matheus Vieira da Cunha, pela professora Mônica Nogueira dos Santos. O nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira. No primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre a introdução, que contém a prisão e a psicologia nas prisões, as referências para a prática da psicologia, além das considerações finais. Após as considerações finais, temos ainda uma entrevista com um convidado, um psicólogo que atua no presídio aqui de Viana, o Paulo Henrique, e o mesmo vai fazer comentários sobre sua atuação e também vai dar abertura para a turma fazer suas perguntas. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando sobre a introdução do sistema prisional. E o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, é um dispositivo técnico-político de pesquisa do Sistema de Conselhos da Psicologia, que foi criado em 2006. O CREPOP ele tem por escopo proporcionar maior capilaridade do saber e da prática da psicologia na esfera pública. Atuando em rede, ele desenvolve processos de sistematização e propagação dos modos de fazer de psicólogos nas políticas públicas locais, colaborando assim também para o fortalecimento da profissão, na perspectiva dos direitos humanos e também para a construção de referências técnico-políticas da atuação profissional. Promovendo a interlocução da psicologia com os espaços de formulação, gestão e execução de políticas públicas, o Querepop ele tem conseguido também, ao longo de sua existência, provocar um debate crítico no seio da categoria acerca do papel do Estado na construção das políticas públicas, né? E da sociedade civil no processo de controle social. Metodologia. As áreas escolhidas para as pesquisas são eleitas a partir de critérios como inserção da psicologia em dada política, abrangência territorial, existência de marcos lógico-legais e o caráter social e/ou emergencial dos serviços prestados. O sistema Conselhos tem dado destaques às discussões do sistema prisional através de uma série de ações. No ano de 2007, foi lançada a publicação Diretrizes para a Atuação e Formação dos Psicólogos do Sistema Prisional Brasileiro, uma realização do CFP e do Ministério da Saúde que teve por objetivo apresentar um primeiro retrato nacional da atuação dos psicólogos nesse campo. Apontando uma perspectiva de formação atravessada pelo campo dos direitos humanos, tendo assim em vista a superação do modelo de classificação e estigmatização dos indivíduos presentes no sistema prisional. Levando em consideração a relevância desse contexto, o Conselho Consultivo do CREPOP, colegiado formado pelos conselheiros do CFP junto dos conselheiros responsáveis por cada CREPOP regional, elegeu o sistema prisional como a área de pesquisa a ser realizada no ano de 2007. A pesquisa no âmbito do sistema prisional. O processo investigativo da rede CREPOP consiste inicialmente no levantamento dos marcos lógico-legais da política em foco, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Este trabalho teria mais como função, subsidiar o entendimento de como a política está estruturada no território brasileiro. Em um segundo momento, é disponibilizado no sítio eletrônico do CREPOP o questionário online, que é a ferramenta que tem por objetivo reunir informações diversas e singularidades das diferentes práticas dos psicólogos. É importante também relatar que esse processo gerou dois acontecimentos de peso no âmbito do sistema Conselhos: a edição de duas resoluções, que se desdobrou em muitos embates entre a categoria, o judiciário e gestores do sistema prisional. Na continuidade do processo de pesquisa, a primeira versão da referência técnica para a atuação dos psicólogos do sistema prisional também entrou em consulta pública a toda a categoria. A consulta pública é um sistema utilizado em várias instâncias, sobretudo governamentais, que tem como objetivo auxiliar na elaboração de documentos através da coleta de opiniões da sociedade. Esse sistema também permite que a sociedade participe, da formulação e definição das políticas públicas, ampliando assim também a discussão da coisa pública, e coleta de forma fácil, ágil e com baixo custo as opiniões da sociedade. No âmbito dos trabalhos da rede CREPOP,
Consideramos também que a importância do processo de consulta pública reside na possibilidade da categoria de poder intervir no texto apresentado, podendo assim também qualificar o documento e aprimorar os mecanismos de coletivização da pesquisa. Organização do documento. Condizente à história das movimentações políticas que tem se desenrolado há alguns anos no âmbito do sistema conselhos, este documento de referência técnica segue a mesma linha e tem como propósito trazer à tona uma crítica possível e necessária a todas as práticas de privação de liberdade. Agora entramos em a prisão e a psicologia. As prisões brasileiras são constituídas a partir de princípios legais e funcionais, tendo como função de pena definidas em retributivas e punitivas e ressocializadoras e terapêuticas, sendo a primeira funcionando como prevenção geral do delito, ou seja, faz com que o desviante tenha que pagar uma pena com a sociedade, como se fosse um castigo. E a segunda funciona como uma prevenção especial do delito. Esta função político-educativa estaria associada à ideologia de recuperação do apenado e da lógica de tratamento ressocializador e visaria um determinado modus de recuperação. Sendo em todas as análises que a real função é segregar indivíduos considerados como parte indesejável da sociedade. Decorre daí que a psicologia e a prisão são fenômenos contemporâneos. Foucault, em 1979, afirma que a prisão ela foi projetada para funcionar como um instrumento quanto à escola, quanto ao hospital, agindo sobre o indivíduo com precisão. Com o tempo, a criminologia positivista buscou ampliar e aplicar os métodos de redução, observação e experimentação aos fatos sociais, filosóficos e humanos, a fim de buscar maiores esclarecimentos e iluminações acerca não somente do crime, mas principalmente do criminoso. Foucault, em 2008, afirma que existe um desespero pela segurança, cada vez mais presente e atuante na sociedade. Dessa forma, as demandas jurídicas para a psicologia sempre foram de classificar e diagnosticar características como periculosidade, moralidade e outros tipos de tratamentos psicológicos que deveriam ser impostos ao sujeito, a fim de evitar qualquer custo à reincidência. Com isso, então, fortalecem a individualização das questões sociais e as visões punitivas e repressoras. É se opondo, então, a essas concepções do sujeito psicológico que ocorrem os investimentos atuais de grande parcela de psicólogos que trabalham no sistema prisional brasileiro. É considerando a complexidade da situação que atravessa biografias dessas pessoas que se encontram presas, bem como a sua relação com inúmeras condições, sejam elas sociais, históricas, políticas e econômicas. Nessa visão atual, considera-se que a criminalização não algo natural e rigido por causas biológicas e individuais, mas como um processo social histórico. Com isso, o crime não pode ser compreendido aqui como um mero ato individual cometido por um sujeito desadaptado e contra regras gerais, nem a prisão como um mecanismo, super eficaz e útil. Concluindo, então, o texto abre para questionar o sistema penal e sua eficácia e abre para várias perguntas, como, por exemplo, para que então serve realmente a psicologia? Mas essa e outras respostas a gente vai vendo conforme o trabalho vai ser apresentado. Como sabemos, o reconhecimento da psicologia como profissão no Brasil, ela só foi reconhecida no ano de 1962. Mas a sua atuação e os ditos psicológicos, elas já estavam presentes nas prisões desde o ano de 1930, né? Essa ciência era sempre marcada com o discurso médico da psiquiatria sobre o indivíduo. Entretanto, a gente sabe que os diferentes saberes e profissões que foram convocados para contribuir no sistema prisional sempre responderam hegemonicamente a partir da função da estratégia da ortopedia social,
né? Algo que foi apontado por Foucault. No caso da psicologia, ela sempre almejou um status de cientificidade, né? Então, as demandas sociais que eram relacionadas à legitimidade da pena-prisão, elas acabaram sendo respondidas sempre a partir de um paradigma de naturalização dos fenômenos psicológicos, como no caso de um comportamento dito criminoso. Ou seja, eles achavam que era possível mensurar o sujeito a partir do comportamento criminoso que ele tinha. Para que a gente consiga vislumbrar e elucidar um pouco sobre essa naturalização dos fenômenos psicológicos, né? Essa psicologização do comportamento dito criminoso, eu acho que é necessário voltar no estado de São Paulo, mais precisamente no ano de 1939, quando o Estado fez um serviço que tinha como objetivo biotipologizar o criminoso, né? Ou seja, realizar estudos e investigações em áreas bem afins da psicologia, como psiquiatria, antropologia, endocrinologia e criminologia, além, claro, da psicologia, como medida de estudar a personalidade daquele criminoso em todos os seus aspectos, né, no que tange a biopsíquico e o social, e por fim classificá-lo. Então, desde antes do reconhecimento da psicologia, né, da década de 30 até a década de 70, a psicologia e os psicologistas, eles sempre se preocupavam em mensurar e estabelecer formas maciças de padronização, de mensuração psicológica, sempre destacando a psicometria utilizada para alocar os indivíduos em sua posição no conjunto de uma determinada população. Medir e classificar sempre objetivava o controle, a adaptação, a normatização e, por fim, a padronização social. E essa atitude, que de certa forma tinha uma conotação político-ideológica de controle da sociedade, era reflexo de uma época em que a ditadura civil e militar estava muito cristalizada no nosso país, no Brasil. Então, ela sempre tinha o objetivo de prevenir a forma de desviados e afastar os cidadãos das questões políticas vigentes à época. Influenciada por uma visão intimista, foi publicada logo após a alteração do Código Penal pela Lei do número 7209, de 11 de julho de 1984, e ainda sob a vigilância da ditadura civil e militar brasileira, o marco legal de maior importância da questão política prisional do nosso país, a Lei de Execução Penal, LEP número 7210 do ano de 1984. A LEP foi instituída, segundo estabelece seu primeiro artigo, com o objetivo de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Para essa harmônica integração social, se pressupõe um tratamento penal que tivesse com efeito tomar as pessoas ressocializadas, reeducadas e ajustadas no modelo hemogênico da sociedade. Referências para a prática da psicologia no sistema prisional. Antes de realizar a exposição desse tópico, é importante salientar que o material usado como referência é a pesquisa CREPOP, realizada em 2007. Portanto, nós temos aí um hiato de tempo de 13 anos, né, que foi realizada essa pesquisa para agora. Nessa pesquisa, o CREPOP observou que a atuação do psicólogo no sistema prisional brasileiro é cercada de inúmeras divergências, tanto fora como dentro do circuito de produções científicas, no que se refere à atuação e funções do psicólogo dentro da seara do sistema prisional. Diante desse contexto de divergência, surgem algumas questões, como por exemplo, o que devo fazer e como fazer o que devo fazer. De acordo com a pesquisa CREPOP, as práticas dos psicólogos no sistema prisional são orientadas, na maioria das vezes, por modelos classificatórios e psicopatológicos. Observa-se também que os psicólogos respondem à demanda do sistema prisional
conforme formulação apresentada por profissionais da justiça e outras áreas, sem questionar a sua pertinência, segundo os princípios éticos que fundamentam e norteiam a experiência do profissional da psicologia e as possíveis consequências que a sua ação tem para com o sujeito em privação de liberdade. Sendo assim, o que constatamos é uma contradição, ou seja, a atuação da psicologia enquanto ciência e profissão dentro do sistema prisional insere-se numa posição de conflito a seus princípios de defesa dos direitos humanos, principalmente das populações em vulnerabilidade. Por quê? Apesar de haver um arsenal de leis protetivas dos direitos humanos no contexto brasileiro, na prática o que se observa é a execução penal apenas de medidas punitivistas e pouco se investe em políticas de reinserção que garantam a dignidade e o respeito à vida dessa população. O que se observa também na pesquisa é um contrassenso, ou seja, a atuação do psicólogo no sistema prisional acaba corroborando com as políticas segregativas quando se utiliza do paradigma da periculosidade. Em outras palavras, o labor da psicologia em promover uma suposta defesa social, reiterando a constante necessidade de avaliação do risco de retorno de alguns indivíduos em reclusão para o convívio em sociedade, sem considerar os efeitos dessa prática naquele que é o sujeito da ação, acaba por contribuir muitas vezes para a alienação, sofrimento e segregação social dessa população. Diante desse cenário, o que se espera então? Coerência. A pesquisa também mostrou que, devido às constantes críticas, tanto externa quanto da própria categoria dos psicólogos, diante desta realidade incoerente, houve significativas reformulações das diretrizes e referências que orientassem o trabalho do psicólogo no sistema prisional brasileiro, baseado em princípios que estejam em consonância com os dispositivos constitucionais em vigor no Estado Democrático de Direito, em que a atuação do psicólogo seja voltada para a garantia dos direitos humanos do cidadão que recebe seus cuidados. Resultado disso foi a publicação das resoluções do Conselho Federal de Psicologia número 009/2010 e 012/2011. A pesquisa CREPOP mostrou que as principais práticas desenvolvidas pelos psicólogos que atuam no sistema prisional brasileiro são avaliações psicológicas, elaboração de relatórios, laudos e pareceres, pronto atendimento psicológico, realiza também encaminhamentos para outros profissionais de saúde, participa e organiza até reuniões de equipes multidisciplinares, faz o acompanhamento extramuros, trabalha elaborando projetos dentro do sistema prisional, dentro das próprias instituições, trabalha também no trabalho de recrutamento e seleção quando a instituição assim exige, trabalha também coordenando a biblioteca das instituições, dentre outras funções. E a pesquisa também mostrou que as principais dificuldades, os desafios que os psicólogos enfrentam no seu cotidiano de trabalho dentro do sistema prisional para desempenhar essas funções foram falta de recursos materiais, financeiros, falta de espaço físico adequado e número de pessoal suficiente. Outra dificuldade na relação com outros profissionais e funcionários da unidade, especialmente com os agentes penitenciários. Vou falar um pouquinho disso mais adiante especificamente. Precárias condições de trabalho, insalubridade, baixa remuneração, ausência de plano de carreira, cargos e salários, que é uma coisa também absurda. Grande demanda de trabalho, principalmente dos exames criminológicos e pareceres, da Comissão Técnica de Classificação, CTC, em relação ao número de profissionais por unidade. Existe uma grande demanda por classificar os presos
e o número de profissional psicólogo para atender isso sempre é insuficiente. Outra dificuldade é a carga horária extensa e descontinuidade administrativa do sistema prisional, o que acaba por prejudicar a continuidade de alguns projetos desenvolvidos pelo psicólogo dentro da instituição. Retomando um pouco da dificuldade, que entra diretamente em conflito com a atuação do psicólogo, esse conflito de aceitar ser uma máquina de classificação. A pesquisa do CREPOP apontou a necessidade de uma discussão mais profunda sobre a criminalidade, para que propostas mais maduras e robustas possam ser apresentadas para acabar com uma prática que a pesquisa apresenta como uma das atividades que mais limita ações inovadoras dentro do sistema prisional, que, como eu já disse, é a realização de exames criminológicos e pareceres da Comissão Técnica de Classificação, ou seja, designar níveis de periculosidade nos detentos. São das práticas mais exigidas dentro do sistema, segundo a pesquisa. Um outro desafio muito sério e complexo que a pesquisa aponta é a armadilha de estar no lugar de poder. O que isso significa? Muitos juízes produzem suas sentenças baseadas nos pareceres das equipes técnicas. Com isso, muitos psicólogos, assumindo um discurso supostamente científico, seguem rotulando e predeterminando o futuro dos detentos. Mesmo que oficialmente caiba ao juiz tais decisões sobre a liberdade ou não dos encarcerados, o profissional de psicologia muitas vezes é forçado a assumir esse lugar de juiz, abre aspas, anexo ou juiz paralelo, contrariando assim um lugar ético de constituição de um saber que visa, na verdade, o respeito às diferenças e a impossibilidade confiável de previsibilidade de comportamento. Então, você vê que isso é um grande conflito que a nossa categoria enfrenta, principalmente as demandas do CTC. Outra dificuldade preocupante apontada pelas pesquisas foi a cultura do preconceito e discriminação por parte dos agentes penitenciários. Eu falei que eu ia voltar nesse assunto. Que a pesquisa mostra que muitos deles existe a cultura de se reportar aos detentos como os animais. Segundo a pesquisa, muitos agentes penitenciários impedem os apenados de receberem atendimento psicológico. Os próprios agentes é que fazem a triagem e só são atendidos quem eles querem. Muitos agentes propagam e acreditam na cultura de que os presos não são gente, mas sim animais. Mas a pesquisa também aponta que, apesar disso, muitos esforços por parte da categoria dos psicólogos têm sido feitos para transformar essa cultura prisional e garantir o direito dos apenados. Para concluir sobre as referências para a prática do psicologia prisional, o CREPOP afirma que o desafio de se atuar no sistema prisional requer ações que estabeleçam redes para fora da instituição penal. Por exemplo, com as áreas de assistência social e de saúde, especialmente da saúde mental. Mas caberá ao psicólogo que atua nesse contexto direcionar seu fazer e sua escuta aos conflitos subjacentes ao discurso produzidos, tanto pela pessoa presa, quanto pelas instituições prisionais e pelos agentes jurídicos e sociais que estão em ação nesse contexto, fazendo com que as suas intervenções possam constituir-se como possibilidade que vislumbram a produção de um outro discurso, mais criativo e libertador, no sentido de se repensar até mesmo a continuidade desse modelo de sistema penitenciário no nosso país. Boa noite. De uma maneira bem resumida, eu vou apresentar a vocês as considerações finais. O Estado brasileiro, o Estado de Direito brasileiro, foi fundamentado pela Constituição de 1988. E o que ela reconhece? Ela reconhece e protege os direitos que estabelece a promoção e a proteção dos direitos humanos,
como, por exemplo, parafraseando o artigo 6 da Constituição Federal, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Logo, a população do sistema prisional não são desamparados por essa lei. Não, elas são guardadas por ela. Então, elas têm direito de usufruir desses mesmos benefícios, certo? Então, entende-se que um Estado democrático, principalmente o Estado democrático de direito brasileiro, perpassa por uma problematização e procurando uma superação dos métodos arcaicos que foi marginalizando e negando os direitos desses indivíduos, visto que as estruturas, né, como já vem criticado por Foucault durante muito tempo e vários outros pesquisadores e filósofos, compõem paradigmas de um Estado autoritário, ou seja, antidemocrático. Então essas estruturas configuram os manicômios e os sistemas prisionais, que tendem a ser superados e que ainda não foram superados durante todo esse tempo. Então, o psicólogo é uma das ferramentas e um dos responsáveis pela inserção de uma busca por uma superação desses métodos arcaicos, porque ele busca promover e acompanhar o projeto de atenção à saúde e à inserção social das pessoas presas, certo? Então, cabe ao profissional a desenvolver uma postura crítica e ética para avaliar essas demandas, e ele é remetido em seu trabalho, né, de modo que a encontrar os caminhos que garantem esse bom exercício da psicologia de uma maneira fundamentada, de maneira teórica e técnica, e com respeito ao atendimento, de modo a garantir as condições para o exercício da liberdade, da dignidade, da igualdade e integridade, apoiando sua prática nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o dever é articular uma rede intersetorial para que o projeto da atenção integral à pessoa presa por ser efetivado, fazendo com que tenha interlocuções com vários outros autores, como, por exemplo, assistente social, médico, juiz, promotor, advogado, educadores, programas sociais, instituições que podem beneficiar a pessoa, ONGs, familiares, enfim, tudo que é necessário para atender à individualização do projeto de cada caso, de cada pessoa, e para promover melhores condições para a vida dele na liberdade, quando sai do sistema prisional. Então nós, como psicólogos, temos o dever, para além de trabalhar de maneira ética dentro das prisões, mas também fora das prisões, para que sejamos um interlocutor de uma promoção de direitos a essas pessoas que foram presas. Logo após, nós vamos conversar com um psicólogo que trabalha nesse sistema prisional, para que a gente possa fazer algumas perguntas referentes ao nosso trabalho e logo após também liberar para que a sala pergunte a ele questões, exercícios, assim como ele também para nós, caso ele ache necessário, pertinente, que será de bom grado para todos. Então, muito obrigado, gente, pela atenção de vocês, e agora vamos conversar um pouco com esse psicólogo, esse convidado muito especial que vai estar conosco no fim desse trabalho. Tchau.